Boa noite, meus irmãos e irmãs. É uma alegria poder estar aqui hoje à noite, abrindo essa conferência. Eu me sinto honrado pelo convite e eu desejo que o Senhor ministre ao nosso coração durante esse tempo que nós passaremos juntos aqui e a nossa mente, o nosso pensamento seja dirigido pelos princípios da palavra dele. Nesse tema que foi escolhido, né? Só, mas não sozinhos. Então, só, mas não sozinho. Então, eu quero dirigir o seu pensamento hoje, nessa abertura aqui, refletindo sobre as implicações que tem no fato de nós não estarmos sozinhos. O fato de Deus trabalhar na nossa vida, nos colocando em meio a pessoas, nos relacionando com pessoas. Eu quero dirigir o seu pensamento hoje à noite pensando dessa forma. Quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Vamos ver essa passagem. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Está escrito assim na palavra de Deus: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui. Quando nós, meus irmãos, fomos convertidos e salvos em Cristo Jesus, nós podemos ter certeza de algo. Assim que uma pessoa é salva, assim que ela é transformada pela graça, o Senhor vai cercar ela de pessoas. Deus vai colocar pessoas no entorno dela. Esse é o propósito do Senhor, Ele não deixar os seus filhos sozinhos. E nunca um filho de Deus vai estar sozinho. Deus vai colocá-lo em meio a pessoas, vai cercá-lo de companhia. E mesmo quando ele pensa que está sozinho, ele tem a companhia do seu próprio Senhor, que disse que vai estar com ele todos os dias. Então, alguém que está em Cristo Jesus tem sempre companhia. Alguém que está em Cristo Jesus nunca estará sozinho. O Senhor Jesus, Ele ensinou isso aos seus discípulos, aproveitando-se de uma ocasião no Evangelho de Marcos. Isso está escrito no capítulo 10. Aquele dia que aquele homem rico chegou para ele, o outro texto é chamado de o jovem rico, você conhece bem a passagem, em que o jovem rico chega para o Senhor Jesus e pergunta para ele: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: por que me chamas bom? Bom só tem um, e é Deus que está nos céus. Sabes os mandamentos? Ele disse: quais? O Senhor Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele respondeu: mas tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E aí Jesus olhou fixamente para ele. No texto de Marcos diz isso, que o Senhor Jesus olhou fixamente para ele e o amou. Então aquilo que o Senhor Jesus ia dizer para ele era fruto do amor de Jesus por ele. Jesus olhou fixamente e o amou e disse: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu.
Mas o texto diz que aquele jovem, apesar de ter ouvido essa palavra de Jesus, uma palavra dita com amor por ele, uma palavra que o Senhor Jesus disse olhando fixamente para ele, ele saiu contrariado com aquela palavra, porque ele era dono de muitas coisas. E aí o Senhor Jesus aproveitou-se disso e deu uma lição aos seus discípulos. Ele falou com os seus discípulos dizendo: quão dificilmente entrará no reino dos céus os que têm riquezas, quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que têm posses. E aí os discípulos estranharam essas palavras do Senhor Jesus. Marcos nos diz, mas Jesus insistiu com eles e disse: quão difícil é entrar no reino de Deus os que confiam em riquezas, aqueles que põem a sua confiança nas suas posses. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino dos céus. Aí os discípulos fizeram a pergunta: Senhor, então quem pode ser salvo? Quem então pode entrar? E aí o texto também diz que aí o Senhor Jesus olhou fixamente para eles agora. Jesus olhou fixamente para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E aí Pedro disse para o Senhor Jesus assim: Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E aí o Senhor Jesus diz para eles: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e filhas, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, tanto nesta vida e no futuro, a vida eterna, de pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e filhas. Então o Senhor Jesus fez uma promessa para eles: aqueles que deixam e renunciam tudo por minha causa, recebem 100 vezes mais, tanto já nesta vida e no futuro, a vida eterna. E 100 vezes mais do que? Pessoas. É óbvio que o Senhor Jesus incluiu casas e campos com perseguições, mas ele falou essencialmente de pessoas: pais, mães, irmãos, irmãs, filhos e filhas. E onde nós encontramos isso? Onde nós encontramos essa dádiva que o Senhor Jesus disse que nós receberíamos ao termos crido nele, crido no Evangelho? Onde nós encontramos isso? Onde estão essas pessoas? Obviamente, essas pessoas estão na igreja. É na igreja que nós recebemos, então, 100 vezes mais. É na igreja que nós encontramos a companhia da nossa fé. É na igreja que nós encontramos essa comunidade. O apóstolo Paulo faz referência a isso e ele expressa como isso é verdade na vida de um crente. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, lá no finalzinho da carta, no capítulo 16, quando ele começa as suas saudações finais, ele cita o nome de quase 40 pessoas lá no capítulo 16 de Romanos. Ele cita o nome de pessoas que foram irmãos para ele, e pessoas que foram irmãs para ele, pessoas que abriram suas casas para ele. Ele cita Rufo, por exemplo, e diz: Rufo, que é meu irmão, eu saudai a Rufo, e ele diz: saudai também a sua mãe, que é também uma mãe para mim. Você percebe que o Senhor Jesus disse que nós receberíamos 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos e filhas? O apóstolo Paulo tinha tudo isso. Ele tinha casas, ele tinha pessoas que ele poderia tratar como seus pais, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, filhos, ele cita. E tudo isso que você recebe, que nós recebemos quando nós cremos em Cristo e então fazemos parte da igreja dele, nós temos a companhia. É por isso que o crente nunca está sozinho. Ele sempre vai ter a companhia da fé. O apóstolo Paulo entendeu, expressa isso. Então nós pertencemos à comunidade da fé. E nesse ambiente de comunidade de fé, nesse ambiente de convivendo com pessoas salvas em Cristo Jesus, Deus nos concede benefício, Ele nos concede dádiva. Há vantagens para nós por fazermos parte da igreja de Cristo Jesus. Através da igreja, Deus trabalha em nós concedendo uma infinidade de coisas boas para nós. Uma infinidade. E é sobre isso que Paulo fala, ele enumera algumas dessas coisas nesse capítulo aqui de Colossenses, falando de mutualidade. Na igreja é um lugar onde eu recebo e eu também dou, onde há essa interatividade de pessoas exercendo o seu amor por mim, pessoas exercendo o seu dom e meu benefício, e eu servindo essas pessoas também com amor, servindo essas pessoas com o dom, a capacidade, a habilidade que Deus me deu.
Essa é uma mutualidade que existe na igreja. E Paulo escreve, ele trata disso nessa carta, uma carta que ele escreveu para tratar da supremacia de Cristo. Havia um problema na igreja de Colossos. Havia uma doutrina, uma falsa doutrina entrando na igreja, interferindo a vida da igreja. Ele escreve com essa motivação de corrigir isso, de mostrar para a igreja a supremacia de Cristo. A igreja estava sendo assolada por algumas práticas erradas, alguns ensinos errados que estavam confundindo a fé em Cristo Jesus, a salvação exclusiva pela fé em Cristo Jesus. Práticas judaicas estavam entrando na vida da igreja, como a guarda do sábado, dietas alimentares, a circuncisão, tudo isso misturado com filosofias gregas que cercavam a cidade de Colossos. Isso entrando na igreja, interferindo a vida da igreja, atrapalhando a vida da igreja, atrapalhando a pureza doutrinária da igreja. O apóstolo Paulo então escreve para corrigir isso. E então ele exalta Cristo, dizendo que Cristo tem a primazia. Ele é exclusivo, a salvação é somente pela fé nele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 17. E então ele convoca os seus leitores a viverem de acordo com aquilo que receberam em Cristo Jesus, a viver uma vida em acordo com a salvação dada por Cristo Jesus. Então ele vai dizer no capítulo 3 que os crentes devem pensar e buscar as coisas do alto, não buscar as coisas que são aqui da terra. Os crentes devem então, aqueles que creem em Cristo, fazer morrer a sua natureza terrena. Eles devem então se despir do velho homem com os seus feitos e se revestir no novo homem que se refaz em Cristo Jesus, no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então o ato de se despir e se revestir é o ato de transformação na vida de um crente, tornando ele parecido com o Senhor Jesus Cristo, segundo a imagem daquele que o criou. O crente não é chamado a fazer isso. Então esse novo homem é segundo Jesus Cristo. O crente então é chamado a ser como Jesus Cristo, a ser parecido com Jesus Cristo. E nessa nova vida, sendo este novo homem transformado, ele recebe, segundo a imagem que o apóstolo Paulo usa aqui no capítulo 3, é como se ele estivesse recebendo uma nova roupagem, recebendo uma nova vestimenta. É como se isso estivesse acontecendo na vida dele. Ele passa a viver em novidade de vida. Tudo é novo naquele que está em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ora, você sabe o quão novo é alguém que é novo em Cristo Jesus? Sabe o que a Bíblia diz sobre ser novo em Cristo Jesus? O quão novo é alguém que é novo em Cristo Jesus? Em Mateus capítulo 9, os discípulos de João chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Aí o Senhor Jesus disse para eles: mas como eles podem jejuar se o noivo está com eles? Como eles podem ficar tristes com a presença do noivo? Um dia o noivo será tirado e então eles vão jejuar. E aí Jesus disse: não se põe remendo de pano novo em vestido velho, porque senão rompe o vestido velho e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão rompe o odre, perde-se o vinho e perde-se também o odre. Mas se põe vinho novo em odre novo. Aí o Senhor Jesus disse o quão novo você é em Cristo Jesus, porque ele usou duas palavras, novo e novo, mas são duas palavras diferentes. Na nossa versão em português é a mesma palavra, novo e novo, mas no grego, no original, é um novo e outro novo. Sabe qual é a ideia? É que você tem algo que é novo porque ele é antigo e não se deteriora. Ele é antigo, mas continua novo. Já viu quando você viu um carro assim que ele é de 1970, 1960, você vai falar, mas está novinho, mas ele é antigo. Por quê? Porque ele está conservado, ele não se deteriora. Agora, tem coisa que é nova porque acabou de sair, acabou de ser feito, acabou de ser formado. Jesus usa as duas ideias. Então ele diz que você é novo porque você acabou de ser feito em Cristo Jesus. Você é novo. Você não era conhecido ainda.
Alguém que se converte e tem encontro com Cristo, ele é tão novo que nem ele mesmo se conhece. Essa é a ideia. Já viu que você faz coisa, você mesmo se surpreende, falando, caramba, antes de Cristo eu não fazia assim, porque eu estou fazendo assim. Eu já nem mesmo comprei meu próprio modo de agir, né? Como disse o apóstolo Paulo, porque ele é novo, ele é tão novo que nem ele mesmo se conhece. E o que é colocado nele? É colocado nele algo que é antigo, mas é novo, que nunca se deteriora, que nunca perde a sua qualidade. E o que é colocado nele? A palavra. Por isso que ele diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quanto tempo existe a palavra de Cristo? Quanto tempo existe a palavra de Deus? Ela é antiga, mas ela nunca se perde. Por isso Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então ele pega um crente que é novo, que acabou de ser feito, e põe nele aquilo que é novo e antigo, que não se deteriora. Então ele se torna um novo homem, ele começa a receber aquilo que é novo, ele começa a aprender aquilo que é novo, e por isso que o crente é tão novo que nem ele mesmo se conhece. E ele vai recebendo o que é novo, a palavra de Deus que é antiga e é nova no coração dele. Tudo é novo. Deus não faz reforma, ele faz de novo. Por isso que nós somos criados em Cristo Jesus. Deus cria um novo homem em Cristo Jesus. Então, com isso, Deus concede ao crente os recursos para ele andar em novidade de vida. Deus concede ao crente os recursos para ele andar em novidade de vida. Isso faz parte dessa formação deste novo homem que nós nos tornamos em Cristo Jesus. E isso está diretamente ligado ao convívio que nós temos com pessoas, ao convívio que nós temos com irmãos em Cristo, ao convívio que nós temos na igreja. Esses recursos que o Senhor nos dá, eles se mostram, se fazem presentes e úteis, eles se tornam ativos no nosso relacionamento com a igreja, no nosso relacionamento de uns com os outros. Somos salvos e incluídos na igreja, recebemos os recursos para viver esta nova vida, e esses recursos são percebidos no nosso relacionamento com a igreja, essa nova vestimenta. E o que nós recebemos então? Quais são esses recursos, que nós recebemos? Primeiro, uma nova identidade. No versículo 12 ele diz assim: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revestimos, pois, como... Então ele está falando da nossa identidade. Ele está dizendo: revistam-se de acordo com aquilo que agora vocês são em Cristo Jesus. Quem são vocês em Cristo Jesus? Eles somos eleitos. Os eleitos, a doutrina da eleição é sempre discutida, sempre se fazem debates em torno da doutrina da eleição. Os jovens gostam muito disso, Eu creio na doutrina da eleição, creio que Deus salva os seus eleitos desde a fundação do mundo. Mas quando a Bíblia usa a palavra eleito, fala dos benefícios, dos cuidados, daquilo que o Senhor dá para aqueles que lhe pertencem. Então ele diz aqui que nós somos os eleitos. Pois o eleito do Senhor, ele tem a garantia de que a justiça de Deus sempre será feita por ele. Se você é um eleito do Senhor, você tem a garantia de que a justiça do Senhor sempre será feita por você. O Senhor Jesus conta numa parábola em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 7, dizendo que havia um juiz numa cidade, esse juiz era iníquo, e havia uma viúva na cidade que tinha uma causa para ser julgada, e aquela viúva ia à porta do juiz e batia lá todos os dias dizendo: julga minha causa, e o juiz não se importava com ela, porque esse juiz não temia a Deus e nem temia homem algum, mas a mulher insistia dizendo: julga minha causa, até que um dia o juiz falou: eu vou julgar a causa dessa mulher antes que ela venha molestar. E aí julgou a causa dela. E Jesus disse: pensai neste juiz iníquo. Se ele, sendo assim, julgou a causa desta viúva, não fará Deus aos seus eleitos justiça, porque eles clamam perante ele dia e noite? Depressa vos fará justiça, embora pareça demorado em atendê-lo. Sabe o que o Senhor Deus está dizendo? Se você é um eleito do Senhor, o Senhor faz justiça por você. Embora pareça demorado, às vezes a gente acha que o Senhor está demorando, Às vezes a gente acha que está tardando em vir, mas o Senhor está olhando, você é um eleito dele. Se você é um eleito dele, ele vai fazer justiça por você. Essa é a nossa identidade com ele, somos os eleitos. E então ele diz que ele depressa vai fazer justiça aos seus eleitos, que a ele clamam dia e noite. Os eleitos também têm garantia de salvação.
Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 33, ele vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Um eleito do Senhor tem a garantia da salvação, Deus o declara justo. É por isso que o crente não perde a salvação, o crente não pode perder a sua salvação, porque Deus declara ele justo. Deus garante a salvação dele. Então ele não pode mais receber acusação, ele não pode mais ser condenado, porque ele é um eleito do Senhor. Então nós somos os eleitos, essa é a nossa, faz parte da nossa identidade, mas ele diz também que nós somos santos. Deus santifica os seus filhos. Mas isso significa não somente o processo de santificação pelo qual Deus está nos transformando de glória em glória, até que sejamos conformados à imagem perfeita do Senhor Jesus Cristo. Santos também significa uma mudança de posição, uma mudança de lugar, significa ser separado para Deus, para estar sob os cuidados de Deus. Pedro escreveu sobre isso no capítulo 2 da sua primeira carta, no versículo 9, ele vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por sermos santos, fomos separados para Ele, para sermos propriedade exclusiva dEle. E essa expressão, propriedade exclusiva de Deus, traz a ideia de que somos protegidos por Deus e de que ninguém pode tocar em você sem que o Senhor permita, porque você é propriedade exclusiva dEle. Já chegou perto da propriedade e tem a placa assim? Não ultrapasse, propriedade exclusiva. É isso que tem na sua testa e na minha. Está marcado que nós pertencemos ao Senhor, que somos propriedade exclusiva dEle e estamos sob os cuidados dEle. Sabe como Deus cuida daqueles que lhe pertencem? Deuteronômio capítulo 32, versículos 9 e 10, diz que Deus, quando Ele encontrou o seu povo, Ele chama o seu povo de Jacó. Ele diz assim: quando eu encontrei Jacó, Jacó estava perdido num ermo, rodeado de uivos. Sabe o que é isso? Lobos estavam rodeando, prontos para atacar. E ele diz que assim que ele encontrou o seu povo Jacó, e ele diz assim: e eu o peguei, eu cuidei dele como a menina dos meus olhos. Sabe o que isso significa? Significa que quando alguém intenta contra a igreja do Senhor, é como se estivesse colocando o dedo nos olhos dele. E se você já viu o quão rápido você protege seus olhos? Já viu uma criança, um bebê, como ele sabe proteger os olhos dele? Eu me lembro quando o meu filho nasceu, está com 19 anos hoje, está vendo quando ele nasceu? E eu estava, acho que meio neurótico naquele dia lá, eu queria saber se ele não era cego. Eu fiquei fazendo assim no olho dele. E ele piscava, eu falei: ah, não é cego, não está enxergando. Não está enxergando. E depois eu encontrei outro pai lá na igreja que disse que fez a mesma coisa ali, eu me senti todo sozinho. Ele piscava o olho, porque o olho é o órgão do seu corpo que você protege com mais velocidade, porque você sabe que ele é sensível. E Deus diz que é assim que Ele cuida daqueles que são propriedades do Senhor, que nós somos cuidados pelo Senhor, nós somos protegidos pelo Senhor. Então nós somos eleitos, santos, amados, Ele diz. Deus concede amor aos seus filhos e amor suficiente. Sabe o que isso significa? Que eu não tenho o direito de dizer que eu não sou amado, porque o amor do Senhor é suficiente para mim. Você não tem o direito de dizer que você não é amado. Essa é a sua identidade. Você é chamado de amado de Deus. Somos seus filhos amados. Isso significa que Deus nos acolhe e nos recebe com alegria. É a marca do crente ser amado por Deus. Eu gosto de ler o Evangelho de João. Eu estou fazendo uma série expositiva do Evangelho de João lá na igreja. E João é interessante, né? Ele nunca se refere a ele pelo seu nome. Ele sempre diz que ele é o discípulo amado de Jesus. Em outro lugar diz: aquele a quem Jesus amava. Ele prefere não usar seu nome. Ele prefere dizer que ele é aquele que foi amado. Amado pelo Senhor. Então João, ele estava dando glória ao Senhor por ter amado ele, pelo Senhor ter amado um homem como ele. E é como se João tivesse surpreso pelo fato de Deus ter amado ele. Isso é o entendimento do que é verdadeiramente o amor.
Será que a gente entende o que é o amor? Será que a gente suporta a definição de amor na Bíblia? Quando a gente olha para o amor na Bíblia, ele surpreende a gente, porque nós estamos acostumados com a ideia de amor, influenciados no mundo ocidental pela filosofia grega. A filosofia grega, o amor é assim: você avalia, você experimenta, se você gostar, você fica, se você não gostar, você lança fora. Então, o amor na filosofia grega está condicionado à virtude do objeto amado. Se o objeto amado tem virtudes, você ama. Se ele não tem, você não ama. E João diz assim: eu estou surpreso com o fato do Senhor ter me amado. E por isso que ele sempre se refere como aquele a quem Jesus amava. Nós somos os amados de Deus. Agora, quando você vem para o amor na Bíblia, você está sentado aí, né? Quando você vem para o amor na Bíblia, o amor na Bíblia não ama porque encontra virtude na pessoa amada. Deus não nos amou porque Ele viu virtude em nós. No livro O Deus Presente, o Donald Carson, ele fala sobre João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz assim: que Deus não olhou para o mundo e falou: rapaz, que coisa maravilhosa, nunca vi algo tão belo assim. Que coisa impressionante, eu vou amar o mundo. Eu nunca vi algo tão maravilhoso. Não foi isso que Deus viu no mundo para amar o mundo. O amor de Deus não está condicionado à virtude do objeto amado. Deus ama, e essa é a definição do amor. Deus ama injustos como eu. Ele ama pecadores, um pecador como eu. Ele ama uma pessoa cheia de problemas como eu. Precisa ser amado pelo Senhor. Então Ele ama não porque Ele viu virtudes, mas Ele ama para conceder virtudes. Ele nos ama não porque chamamos a atenção dEle, mas porque Ele nos ama, Ele vai nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 2 está dizendo assim: amados, agora somos filhos de Deus. Veja, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando Ele se manifestar, haveremos de vê-lo como Ele é, porque haveremos de ser como Ele é. Então Deus não me ama porque eu sou atraente a Ele. Ele me amou para me fazer aquilo que atraiu a Ele. O Filho dele diz: este é o meu Filho amado em quem me compraz. Então, na Bíblia, o amor não é pela virtude, mas é para conceder virtudes. É para conceder coisas boas. E nós somos os amados de Deus. Somos pecadores, mas amados de Deus. E Deus disse isso para o povo de Israel: eu encontrei você, você estava rodeado de uivos, e eu cuidei de você como a menina dos meus olhos. Mas Deus também disse para o povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, ele diz assim: você acha que Deus amou, ele diz assim: você acha que eu te amei porque você era o maior dos povos? Pelo contrário, você era o menor, mas eu resolvi te amar. Esse é o amor de Deus, né? Então nós somos eleitos, santos e amados. Essa é a nossa nova identidade, aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas Paulo continua dizendo: nós temos uma nova identidade, nós temos também um novo caráter. No versículo 12 ele diz assim: revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Esse é o novo caráter que nós recebemos em Cristo Jesus, que Deus forma, está forjando em nós. Um caráter misericordioso. Deus é misericordioso. E o que é a misericórdia? Quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, é sempre Deus cuidando de nós, não nos tratando segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades. É o que diz o Salmo 103. O Salmo 103 vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem só dos seus benefícios, porque é Ele quem da cova redime a tua vida e quem te coroa de graça e de misericórdia. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara as tuas feridas.
O Senhor é bondoso, o Senhor é longânimo, assaz benigno. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. Assim como o céu é distante da terra, assim é a misericórdia do Senhor para com aqueles que o temem. Assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E por que Deus é misericordioso? Ele vai dizer no Salmo 73, assim como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Então o Senhor, Ele se compadece de nós, Ele tem compaixão de nós, porque Ele reconhece, Ele vê em nós as nossas fraquezas, as nossas lutas, e Deus se compadece de nós, e Ele é misericordioso, e Ele diz que nós devemos então nos encher, nós devemos nos revestir, nós devemos ser misericordiosos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você: tem como você ser misericordioso sozinho? Se você estiver isolado, você consegue ser misericordioso? Para você ser misericordioso, tem que ter alguém perto, não tem? Agora, mais do que isso, para você ser misericordioso, tem que ter alguém perto de você que não é bom, é fraco. Para você exercer misericórdia para com Ele. E Ele diz que é para eu ser assim, cheio de misericórdia. Esse é o caráter que Ele quer que esteja presente em mim, eu exercer misericórdia. Isso significa que quando eu estou na igreja, estou convivendo com o povo de Deus, estou na companhia da fé, pessoas vão precisar que eu seja misericordioso com elas. Agora, como é mútuo, o contrário também é verdade. Eu vou precisar que pessoas sejam misericordiosas comigo. Nós vamos precisar exercer a misericórdia uns para com os outros. E o que é exercer a misericórdia? É ser paciente, ser tolerante. Ele vai falar disso mais adiante. Então nós somos misericordiosos, devemos ser misericordiosos, mas também Ele diz que nós devemos ser bondosos. Então Ele diz que nós devemos revestir, ser cheios de ternos afetos de misericórdia e de bondade. Também nós olhamos para o Senhor é bom. O Salmo 34, versículo 8 vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. O Salmo 100, versículo 5 diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. E o que a bondade faz? A bondade, ela tem um aspecto de saber esperar. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo 2, lá no versículo 4, ele falando para o homem, ele diz assim: desprezas, ó homem, a bondade de Deus? E ele diz o que a bondade de Deus fez? Ele diz: a bondade de Deus é que levou Deus a ter tolerância para você, esperando você chegar ao arrependimento. A Bíblia diz que eu e você só chegamos ao arrependimento porque Deus é bondoso conosco. Ele esperou a gente chegar ao arrependimento. Nós somos salvos pelo arrependimento. O arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Mas só podemos alcançar o arrependimento porque Deus é bondoso. Por isso que Ele diz: ou desprezas a bondade, a tolerância, a longanimidade de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, se Ele nos chama a ser bondosos, na igreja nós vamos ter que ter paciência com as pessoas, desejando e esperando que as pessoas cheguem ao arrependimento. O apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo, em 2 Timóteo, ele vai dizer para Timóteo que Timóteo deveria admoestar aquelas pessoas, aqueles homens na igreja que estavam trilhando caminhos errados, e ele disse ficar na expectativa de que Deus lhes concedesse o arrependimento. Então a bondade faz com que a gente espere pelas pessoas, que elas se arrependam. Veja, misericórdia, bondade, tem a ver com espera, com paciência, né? Então, ser paciente com as pessoas, isso é a vida em comunidade. Isso é que o Senhor nos chama a viver quando nós estamos juntos, temos a companhia da fé. E Ele diz mais: o nosso caráter deve ser um caráter humilde. Ele diz: cheio de misericórdia e de humildade, bondade e de humildade. Humildade também tem a ver com o Senhor Jesus. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter a mesma maneira de pensar do Senhor Jesus Cristo, o qual mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Por isso é que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 até 30, ele diz:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós nos assemelhamos ao Senhor Jesus Cristo quando nós nos tornamos humildes. Mas sabe o que é ser humilde? A palavra humildade no Novo Testamento, ela vem de uma raiz que significa, que traz a ideia de encurvar-se, se abaixar. Também tem a ideia de pensar pequeno a respeito de si mesmo. Ser humilde é você pensar pequeno a respeito de si mesmo e você se encurvar perante a outra pessoa. Eu fiz uma definição uma vez, que aí tinha uma irmã lá que depois ela veio e falou que queria me bater. Ela falou, não estou de brincadeira, mas ela falou, eu fico com vontade de bater em você. É porque eu encontrei uma definição de humildade. Sabe o que significa ser humilde? É que se alguém quiser pisar em você, você se abaixa para ela não precisar levantar o pé muito alto. Isso é humildade. Se alguém vai pisar em mim, eu me abaixo. Aí você precisa levantar o pé muito alto. Aí quando tem o meu culto, ela vem me bater. Mas essa é a ideia na língua grega, é você se encurvar. E como você vai se encurvar? Você vai se encurvar na presença de pessoas, na comunidade de fé. Somos chamados a nos humilhar. Às vezes também para a gente ter um caráter manso, não é? Para nós sermos cheios de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Jesus disse também que é Ele que ensina a mansidão. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Manso, a mansidão significa suportar situações adversas para manter relacionamentos saudáveis. Nós somos chamados a suportar adversas. O manso, mesmo ele tendo o direito, ele abre mão do seu direito para que ele possa manter relacionamentos. Isso é a mansidão. Ser manso é aprender a sofrer prejuízo, a fim de que os relacionamentos não sejam destruídos. A gente aprende a perder. Na verdade, nós somos chamados a perder, né? Jesus disse que quem perder sua vida por amor a Ele ganha lá. Então, ter um caráter manso significa isso, aprender a perder. E diz mais, ele diz também para sermos pacientes. Paciente, essa traz a ideia de se você demorar para reagir. Essa é a ideia de paciência. Por isso que traz a ideia de, em algumas versões, traduzido como longânimo, né? A ideia de longo mesmo, é de tamanho, essa é a ideia. É de ser grande. Para você entender o que isso significa, uma comparação simples nos ajuda a entender. Imagine se você tem uma panela enorme assim, você enche ela de água e põe no fogo para ferver. E aí você tem uma canequinha assim de alumínio e você põe água e põe no fogo para ferver. Aí pergunta simples, qual dos dois vai ferver mais rápido? Vai borbulhar mais rápido? A panela ou a caneca? Caneca. Sabe o que é ser paciente? É ser uma panela. Então demora para esquentar, demora para reagir, demora para devolver. Por isso que a ideia de grande, sabe qual é a ideia de grande? Vai cabendo aquilo que vai sendo feito contra você. Vai cabendo e você nunca reage, sabe por quê? Porque você é grande, o coração é enorme e cabe muita coisa lá dentro. Então as pessoas vão fazendo e você vai suportando, sem reagir. Isso é longanimidade, isso é ser um panelão. Essa é a ideia. Demora para ferver. Essa é a ideia de ser paciente. E por isso que a Bíblia vai falar a respeito da paciência. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, ainda que ele não inocente o culpado. O provérbio vai dizer que o homem iracundo, ele suscita contendas, mas o longânimo, o paciente, apazigua a luta. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, o provérbio vai dizer. Você tem um herói de guerra, alguém que é capaz de subjugar o exército inimigo, melhor do que ele é alguém que tem paciência. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é o paciente do que aquele que é capaz
pode tomar uma cidade. Provérbios vai dizer também que a descrição de um homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar injúrias. Esse é um homem paciente. Então, um novo caráter: misericordioso, bondoso, humilde, manso e paciente. Uma nova identidade, um novo caráter. Terceiro, uma nova maneira de se relacionar. No versículo 13 ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, o que ele diz aqui a respeito do nosso relacionamento na igreja? Nós temos uma nova maneira de nos relacionar. E primeiro é suportando. A ideia de suportar aqui, ela é a ideia de você não dobrar seus joelhos, de você manter o corpo reto, o corpo ereto. Quando um peso é colocado sobre seus ombros, você se manter firme. Essa é a ideia de suportar. Agora, aplica isso na vida da igreja. Aplica isso no nosso relacionamento, na nossa comunidade de fé. Na igreja nós vamos ter pessoas que serão pesadas para nós. Essa é a realidade da igreja. Então, quando o Senhor disse lá que você vai receber 100 vezes mais, tanto nessa vida, você imagina o que é? É que você vai receber pessoas. Às vezes as pessoas são pesadas para nós. Isso é a igreja. Bem-vindo à igreja de Cristo Jesus. Suportar pessoas, aguentar o peso. Por isso que em Gálatas capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a igreja é isso. Viver a igreja é suportar uns aos outros, é ajudar a carregar o outro, andar com o outro. Nós recebemos pessoas, convivemos com pessoas e ajudamos elas a levar suas cargas. Então, caminhar numa nova maneira de se relacionar significa saber isso. Nós temos que suportar. Ele diz também que a gente perdoa. Essa nova maneira de se relacionar é perdoando. Então, em nosso relacionamento na igreja, nós devemos estar dispostos a perdoar. Nós vamos nos deparar na igreja com situações em que seremos chamados a perdoar. Jesus, ele nos ensinou isso, até mesmo na oração, quando ele foi perguntado pelos seus discípulos como eles deviam orar. Você lembra o que ele disse, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, ele vai dizer que nós devemos nos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então, uma de nossas atitudes que faz com que nós mais nos assemelhemos ao Senhor é perdoando. É perdoando as ofensas uns dos outros. O problema é que a gente chega na igreja, a gente imagina que na igreja não deveria acontecer essas coisas. A gente acha que na igreja deveria ser o degrau mais próximo do céu que nós estamos pisando. Agora eu vou dizer para você, é esse mesmo degrau. São pessoas que estão a caminho do céu, só que elas não chegaram lá ainda. E enquanto nós não chegamos lá, enquanto nós estamos habitando esse tabernáculo aqui que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 5, que se corrompe. Enquanto nós estamos habitando isso aqui, somos pecadores, pecamos contra as pessoas pecam contra nós, mesmo no convívio da igreja. Não deveria ser, mas e aí somos chamados a perdoar. E nós nos parecemos com Jesus quando nós perdoamos. Por isso ele sempre vai fazer a comparação com o perdão que Deus nos deu. Perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Perdoai uns aos outros assim como Deus em Cristo nos perdoou. Inclusive nessa passagem ele fala isso. Como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Então, uma de nossas atitudes que mais nos faz parecidos com o Senhor é o perdão, perdoar pessoas. E aí ele diz também que nós, nessa nova maneira de relacionar, nós amamos. A igreja é a comunidade do amor. Por isso é que ele diz: acima de tudo isso, porém, no versículo 14, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A igreja é a comunidade do amor. Só podemos encontrar amor na igreja. Essa é uma coisa que surpreende.
Se você estudar as Escrituras, você vê a igreja como a comunidade do amor, e você vai concluir que você só encontra amor na igreja. Faça um estudo em 1 João, você vai ver isso. E se você não encontrar amor na igreja, você não vai encontrar em lugar nenhum. Só na igreja nós encontramos o amor. O amor é uma exclusividade dos salvos em Cristo Jesus. Porque Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então eu só consigo amar se eu tiver a presença do Espírito Santo. O amor é derramado em meu coração pela presença do Espírito Santo no meu coração. Pelo Espírito Santo que eu sou capaz de amar. Por isso que quando você vê o fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, qual é o primeiro aspecto do fruto do Espírito? Amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Começa com amor, porque o amor é o fruto do Espírito. E em Romanos capítulo 8 ele vai dizer que se eu não tenho Espírito, eu não sou de Deus, eu não sou salvo. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aí João vai dizer que nós amamos porque conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Se alguém não ama, não conhece a Deus. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a igreja é a comunidade do amor. Só na igreja nós vamos encontrar o amor. Agora, você já parou para pensar que, com todos os seus defeitos, a igreja é o único lugar onde nós podemos encontrar amor e onde nós podemos amar de fato. E o que é o amor? Paulo escrevendo aos Coríntios lá, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que o amor é paciente. O amor não se ufana, não se ensoberbece, ou seja, ele é humilde. O amor não arde ciúmes, ele não tem inveja dos outros. O amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura seus próprios interesses, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, o amor jamais acaba. A gente pega todas essas características do amor e aplica nos relacionamentos. O amor é paciente, significa que eu tenho que amar uma pessoa que vai fazer coisas que eu tenho que ser paciente com ela. O amor não se exaspera, significa que a pessoa vai fazer coisa que vai me induzir a me exasperar, mas o amor não se exaspera. O amor tudo suporta, tudo crê e jamais acaba. Então, amar definitivamente é difícil. É difícil amar. As pessoas vão fazer coisas que vão ser difíceis de serem amadas, mas nós devemos amar, porque foi assim que Deus nos amou, somos os amados do Senhor. Mas acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, uma nova maneira de se relacionar, suportando, perdoando e amando. Isso nos leva a pensar que a igreja não é um mar de rosas. A igreja não é um mundo ideal. Eu li uma frase de um autor chamado Henry Beecher. Ele disse a respeito da igreja: a igreja não é uma galeria para a exposição de cristãos eminentes, mas uma escola para a educação de pessoas imperfeitas. A igreja não é uma galeria para a exposição de cristãos eminentes, mas uma escola para a educação de pessoas imperfeitas. Um outro autor, Charles Morrison, escreveu a respeito da igreja: a igreja cristã é uma sociedade de pecadores. E é a única sociedade no mundo em que a única qualificação para o candidato é que ele seja indigno de ser membro dela. Já parou para pensar nisso? Todas as sociedades que você tem no mundo, você precisa ser digno de fazer parte dela, de ser membro dela. A igreja é a única sociedade no mundo que, para você fazer parte dela, você tem que ser indigno. Indigno de fazer parte dela. Isso é a igreja, é uma reunião de pessoas que dão-nos essa nova maneira de nos relacionar. E por isso que é necessário suportar, perdoar e amar. E aí nos minutos que me tem agora, eu gosto de falar de uma nova situação para a igreja, para nós vivermos essa comunidade, esse recurso que o Senhor nos dá, que é também uma nova utilidade. No versículo 16, então, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com hinos e cânticos, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, ser cheio da palavra de Cristo significa que a palavra de Cristo deve estar em nós ao ponto de nos levar a pensar como Jesus. Ser cheio da palavra de Deus, ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós, refere-se ao fato de nós pensarmos como Jesus, enxergarmos as coisas como o Senhor Jesus. Não é ter um monte de versículo de cor. Não é isso. É bom ter um monte de versículo de cor. É bom mesmo. Mas não é isso que significa ter a palavra de Cristo habitando ricamente no nosso coração. Significa que nós vamos pensar como Jesus, agir como Ele, falar como Ele, sobretudo pensar como Ele. Por isso que a Bíblia vai falar muito da nossa maneira de pensar. Nessa mesma carta ele já disse para nós pensarmos nas coisas do alto. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude, algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que nós estamos recebendo uma revelação de Deus, que nós podemos conferir coisas espirituais com espirituais. Sabe o que significa? Que você, em Cristo Jesus, recebe a capacidade dada por Deus de você analisar todas as coisas do ponto de vista espiritual. Todas as coisas têm implicações espirituais. Todas as coisas. Não há nada neutro no mundo. Nada neutro. Por isso é que Jesus disse: quem não é por nós é contra nós. Ele não disse que existe um meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha. Se não está na luz, está nas trevas. Não tem meio termo. Tudo tem implicação espiritual. Nós nem sempre enxergamos assim. Mas se eu tenho a mente de Cristo, se a palavra de Deus de fato habita ricamente em mim, eu posso ser útil na comunidade de fé. E como eu vou ser útil? Instruindo pessoas e aconselhando pessoas. Se você pensar como Cristo, você vai ser útil na comunidade de fé. Você vai ter essa nova utilidade. Ninguém é inútil no reino de Deus. Eu costumo dizer que se você está aí, você é um crente de Jesus, está respirando, tem ar entrando aí nesses pulmões, não tem? Tem, né? E a Bíblia diz que cada uma dessas respirações é o Senhor que está te dando. Né? Isaías capítulo 42, versículo 5, diz que Ele dá até a respiração para nós. Atos 17, o apóstolo Paulo disse que em Deus nós nos movemos e existimos. Se você está vivo, você é útil. Quando não é útil, Deus erra. Então você é útil. Então em Cristo nós recebemos uma nova utilidade, sabe? Porque antes de eu me converter, a Bíblia diz que eu era inútil. Aí em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, ele vai dizer: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Inúteis. Então há uma inutilidade em alguém que não tem Cristo. Mas quando você tem Cristo, você se torna útil. A palavra de Deus, a palavra de Cristo pode habitar ricamente em você, e você então instruir outros. Você está na igreja, sabe por quê? Para você instruir pessoas, ser útil na vida de pessoas. E sabe por quê? Porque você precisa de pessoas te instruam. Ninguém é autossuficiente. Eu, na igreja, preciso que pessoas me instruam. Preciso que pessoas falem comigo. Preciso do dom da pessoa. Eu preciso da instrução, porque isso que é a atividade da igreja. Eu posso ser útil na vida de alguém e preciso que alguém seja útil na minha vida. Outro dia, lá na igreja, eu estava agradecendo os irmãos. Os meus filhos nasceram lá. O Márcio disse que eu sou pastor da igreja do Parque, lá em São José dos Campos, da Igreja Batista Parque Industrial, há 19 anos. E sou membro daquela igreja, eu e a Patrícia somos membros lá há 25 anos. Somos membros há 25 anos, eu sou pastor há 19. Meus filhos nasceram lá. E eu tive as dificuldades que todo pai tem quando seus filhos são pequenos. E Deus usou pessoas lá dentro da igreja para me instruir. Usou pessoas dentro da igreja para me corrigir.
para me aconselhar, porque essas pessoas foram úteis nas mãos de Deus. Essa é a bênção da comunidade de fé. Você pode ser útil na vida de pessoas, e pessoas são úteis na sua vida, porque você pode instruir e aconselhar. Você pode aconselhar, mudar a forma da pessoa de pensar, mexer na forma de pensar. E Deus usa a comunidade para isso, para que nós pensemos como Cristo. Como ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo. Então, que benefícios nós temos na igreja de Cristo? Uma nova identidade, um novo caráter, uma nova maneira de se relacionar e uma nova utilidade. São os benefícios que nós recebemos, porque não estamos sozinhos. Temos pessoas. Pessoas nos dão essas oportunidades de servir e sermos servidos. Você concorda com isso? Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por hoje à noite, por esse tempo de reflexão na tua palavra, Senhor. E te agradecer, Senhor, por o Senhor ter nos encontrado, Senhor, onde estávamos, no caminho de perdição em que nós nos encontrávamos. O Senhor nos alcançou com a tua graça, nos salvou, Senhor, pela obra da cruz do teu Filho, Jesus Cristo, e nos incluiu, Senhor, em meio ao teu povo, a tua igreja, Senhor. Tem nos dado pessoas, tem nos cercado de pessoas, ó Pai, e em meio a essa comunidade de fé, Senhor, em meio a este relacionamento, Senhor, em meio ao teu povo, nós temos aprendido, Senhor, temos sido abençoados pelo Senhor, temos recebido tantos benefícios, ó Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai, por meio do serviço do teu povo. Tem cuidado de nós, ó Pai, por meio de pessoas, Senhor, e tem nos ensinado também o caráter do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, a nos colocar diante de pessoas que precisam de nós, precisam do nosso serviço, precisam, Senhor, da nossa longanimidade, do nosso amor, Senhor, da nossa bondade, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque isso nos treina, isso nos transforma, Senhor, isso nos torna, Senhor, mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. E te louvamos porque este é o padrão que o Senhor há de receber na eternidade, ó Pai. O padrão do teu Filho Jesus Cristo. E te agradecemos que o Senhor está nos formando nisso, ó Pai, nos transformando. O Senhor abençoe os teus filhos que estão aqui. O Senhor abençoe esses dias que eles estavam aqui, Senhor, este relacionamento, desfrutando deste lugar e ouvindo a tua palavra, Senhor, aqui. E o Senhor os abençoe, que o Senhor os nutra com a tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, console com a tua palavra. Que o Senhor fortaleça os teus filhos com a tua palavra, Senhor. Que eles saiam daqui, Senhor, radiantes, por saberem, Senhor, e reconhecer tudo o que o Senhor fez por eles. É a nossa oração, Senhor, nós fazemos no nome de Jesus. Amém.